Irmãos, vamos ficar de pé, vamos ler um texto da palavra, segundo livro de Reis, capítulo 3. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Quantos aqui estão envolvidos em lutas e batalhas ultimamente? Quantos? Quantos aqui desejam vitória? Amém? Os que desejam vitória, digam amém. Nessa noite vamos falar sobre vitória sobre Moabe. Vitória sobre Moabe. Segundo de Reis 3, de 4 a 20. Quem é crente trouxe a Bíblia, estique aí para o irmão que está também se convertendo e se preparando para trazer a sua. Quem tem telefone, desligue ou bote no vibracol. Quem tem alguma coisa, só ligue se for da Bíblia mesmo, tá? Não é hora de entrar em rede social e ver as coisas como estão. Deus vai nos falar por outra via. Todo mundo achou? Segundo livro de Reis, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, fez revista em todo Israel e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberás vós, o vosso gado e os vossos animais. E isso é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais, todas as boas árvores cortareis, tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Verso 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles.
entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Senhor, tem sido tão bom até aqui participarmos do louvor, cantarmos ao Teu nome, entrarmos na Tua presença, contemplarmos a Tua face ao lado dos nossos queridos. Mas agora, Senhor, queremos ainda um pouquinho mais ou muito mais, queremos ouvir a Tua voz. Nessa noite, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Espírito ministre ao nosso coração. Queremos que essa palavra se torne muito clara, muito forte, muito poderosa, libertadora, transformadora. Seja uma palavra que anuncie e proclame a nossa vitória sobre os nossos Moabes. Por favor, Senhor, toma conta deste ambiente, toma conta dos corações. Repreenda, Senhor, a distração, o cansaço, qualquer perturbação. E tome a mim, Senhor, como instrumento nessa hora e sobre mim derrame unção fresca, nova, poderosa, para que a minha boca seja a Tua boca nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Sentemos, irmãos. Todos sabem que eu sou um amante do Antigo Testamento, em especial desses textos e relatos históricos tão lindos, ricos, maravilhosos, que mexem com a gente. Quando a gente lê esses relatos tão lindos, tão emocionantes, tão desafiadores, tão fortes, fico pensando que às vezes podemos cair no perigo de tender a nos relacionar com esses relatos como fazemos com aquelas histórias, aqueles contos tradicionais que ouvíamos na nossa infância, contados pelos nossos pais, pelas nossas avós, para nos fazer dormir à noite ou para nos distrair. Mas a Bíblia nos ensina que há uma forma de nos aproximarmos desses textos, que há uma maneira, uma estratégia de chegarmos a esses textos. Romanos 15, verso 4, diz que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, esses textos, esses relatos foram registrados para nos abençoar. Esses textos que são tão lindos e tão fortes do Antigo Testamento, em primeiro lugar, foram escritos, registrados, porque foram fatos verídicos. São momentos da história que verdadeiramente aconteceram, não são contos dos irmãos Grimm, de Walt Disney ou de outros autores da literatura infantil, mas são relatos históricos de fatos verídicos, onde o povo de Deus vivenciou cada uma dessas histórias. Em segundo lugar, o autor que vai registrando, ele é detalhista, ele é rico em registrar os detalhes, não porque ele seja um inventivo escritor, um romancista, com uma mente muito fértil, mas porque, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, cada detalhe desse, cada frase, cada palavra, cada evento, cada relacionamento tem profundas lições, profundo significado, rico significado para as nossas vidas. A palavra diz, em Romanos, como eu acabei de citar, que esses textos estão aqui para o nosso ensino, para a nossa instrução, é o significado da palavra que aparece em Romanos. Com essas histórias, com esses acontecimentos, nós vamos nos identificando, descobrimos coisas em comum. E quando nos identificamos, aplicamos essas palavras, esses relatos, esses ensinos às nossas vidas. E isso gera em nós, então, não distração, não recreação, mas instrução, aprendizado e transformação.
quando vamos lendo, entendendo, introjetando o que está aqui descrito, o que está aqui acontecendo, nós vamos sendo consolados, é o que diz Paulo aos Romanos. Vamos tendo a nossa fé e a nossa esperança edificados. Quando nos vemos enfrentando os mesmos conflitos, as mesmas lutas, semelhantes, e vemos a operação de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a sensibilidade de Deus para com a necessidade do seu povo, trazemos essa história, esses relatos para as nossas vidas, somos consolados, somos confortados, somos desafiados, somos instruídos, somos edificados, e em nós aumenta a esperança de que algo vai acontecer semelhantemente conosco quando enfrentamos desafios e lutas semelhantes. É por isso que esses textos estão aqui no Antigo Testamento. Quando eu li esse texto essa semana, eu, fazendo uma análise assim, um pouco a princípio superficial sobre o texto, encontrei nesse texto um arcabouço de 4 colunas que aparece nesse texto, que aparece demais todos os outros textos semelhantes a esse do Antigo Testamento. Há nesse texto, nitidamente, 4 colunas, forma-se um arcabouço idêntico, muito semelhante a praticamente todos os textos de conflitos, lutas, de combates que o povo de Deus atravessou o tempo todo no Antigo Testamento. Se não, vejam comigo. A primeira coluna, o primeiro arcabouço, a primeira marca desse texto é a existência de lutas. Praticamente todas as conquistas do povo de Deus no Antigo Testamento se deram através de lutas, de batalhas, de conflitos. Parece que guerra, luta, é sempre o pano de fundo, é sempre o cenário mais frequente da história de Israel. Todas as vezes que olhamos para Israel avançando, caminhando, conquistando, vencendo, o cenário, o pano de fundo é de guerras e lutas, de conflitos. Então, a primeira mensagem básica, elementar desse texto, ou destes textos do Antigo Testamento, é que andar com o Senhor, ser povo de Deus, não é que vamos receber palavras e promessas de uma vida tranquila, de uma vida muito homogênea, de uma vida muito, assim, num mar de rosas, confortável, sem sofrimentos, sem lutas. Ao contrário, a palavra de Deus nos diz que o povo de Deus caminha sempre em meio a lutas, conflitos, desafios, batalhas. E a palavra ainda diz que ainda mais, e em especial porque somos povo de Deus, porque somos de Deus, nosso caminho é caminho de lutas, conflitos e de batalhas. Nosso caminho será sempre de conflitos, dores, porque a promessa do Senhor, na sua palavra, não é pare de sofrer, mas é no mundo tereis aflições. A palavra de Deus sempre nos prepara, nos ensina, nos adverte de que andamos em meio a lutas, conflitos. As bem-aventuranças do Sermão do Monte diz que somos felizes e bem-aventurados sempre que estamos em meio a lutas, injustiças e perseguições. O caminho da bem-aventurança do povo de Deus é o caminho da perseguição, da injustiça, do conflito. Não se esqueça, meu irmão, conflito e luta é o nosso cenário, é o nosso pano de fundo. Vivemos fazendo parte do povo de Deus, estamos no reino de Deus, fomos tirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas estamos andando na terra que é do reino das trevas. Tenho falado isso muito no púlpito da Betânia, mas me sinto ainda no dever e na responsabilidade de continuar falando sobre isso, porque percebo que nós, povo de Deus, continuamos andando muito tranquilos, muito desapercebidos da realidade de que hoje, agora, nesse momento, ontem, amanhã, estamos vivendo no meio de uma guerra. Dormimos em meio à guerra, sonhamos em meio à guerra, despertamos pela manhã, andamos em terreno minado.
nosso trabalho, nossa universidade, nosso convívio com os nossos amigos, no escritório, na faculdade, no seu comércio, dentro de casa, o tempo todo estamos andando como andamos em Angola, sem saber onde estão as minas escondidas, mas elas estão aí o tempo todo. E quanto mais o fim se aproxima, quanto mais estamos chegando a hora de irmos para o céu, de encontrarmos definitivamente Jesus, mais Satanás tem estrebuchado, mais ele tem preparado armadilhas, mais ele tem colocado diante de nós alçapões para que nós caiamos dentro e andarmos desapercebidos, tranquilos, inconscientes, sem estar atentos a isso. Tem nos afastado muito do caminho, da bênção do Senhor, e temos andado enredados, com os pés enrolados, braços enrolados, mente ocupada, deixando para trás coisas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. Estamos num caminho de lutas, estamos no reino de Deus, mas aqui somos peregrinos e forasteiros. Enquanto estamos aqui, estamos andando em terra minada. O segundo arcabouço, a segunda coluna que eu encontro aqui nesse texto, é a coluna da presença de Deus. O texto fala que Deus está presente, Deus está sempre presente. Pode ser um sujeito oculto, ou um sujeito revelado, declarado, manifesto, Deus está sempre presente. Deus está sempre se revelando de uma forma maior ou menor, após um tempo maior ou um tempo menor em relação ao tempo em que o buscamos, em que clamamos por Ele. Às vezes parece que Ele demora mais, às vezes Ele aparece logo, rapidamente. A verdade, no entanto, é que Ele sempre está presente. Deus sempre é real. Deus está sempre aparecendo no meio das nossas lutas e sempre usa as nossas lutas para revelar uma ou mais das suas qualidades e dos seus atributos. Deus sempre permite que passemos por lutas e aflições, porque nós estamos sendo trabalhados e Ele está se revelando. Sempre há qualidades, características e atributos de Deus que se revelam nas nossas lutas. Terceira coluna, ou terceiro elemento que se manifesta aqui nesse texto, é o elemento da comunhão ou do contato com Deus. Sempre há nesses textos o estabelecimento de um relacionamento, de uma busca. Quando estamos em meio a lutas, em conflitos, em batalhas, sempre se estabelece uma comunhão ou um contato. E essa comunhão e esse contato com Deus é sempre uma via de duas mãos. É sempre a via da oração e a via da palavra dele que vem em nosso favor. E essa via da oração, da busca, do desespero, é muitas vezes uma oração que tem características diferentes. Às vezes a oração é uma oração de adoração, às vezes é uma oração de confissão, quando chegamos a entender que algo em nós está errado e que precisa haver um conserto. Então há uma busca em confissão, em arrependimento. Às vezes é um clamor muito forte, às vezes é um louvor, mas sempre nos textos do Antigo Testamento, tais como esse que estou usando nessa noite para a nossa meditação, sempre aparece estabelecimento de uma comunhão, de uma busca de Deus. E o quarto e último elemento que aparece nesse texto, e aparece em todos os textos semelhantes a ele, é a intervenção e a resposta de Deus. Deus sempre intervém, Deus sempre responde, Deus sempre intervém, Deus sempre responde. Deus sempre intervém e Deus sempre responde. E Deus às vezes faz isso de forma natural, às vezes pouco percebida, mas às vezes faz de maneira sobrenatural, poderosa, estrondosa e barulhenta. Às vezes Deus intervém de uma forma direta e objetiva, mas às vezes Ele estabelece alguma estratégia por meio da qual Ele vai responder e resolver a questão. Às vezes Deus dá uma prescrição, faça assim, assim e assim, e essas estratégias de Deus que aparecem aqui em todo o Antigo Testamento, e vocês conhecem muitas delas, são estratégias geralmente loucas, estranhas. Diríamos assim, mas o que é isso? Não estou entendendo nada. Qual o propósito disso? Por que o Senhor está mandando fazer desse jeito?
mas Deus sempre está presente, Ele sempre intervém, e por meio das suas estratégias, Ele está realizando e ensinando o que Ele quer nos revelar. Deus sempre nos responde, ainda que a sua resposta, às vezes, não coincida exatamente com aquilo que você pediu, mas Ele está respondendo. E muitas vezes o tempo da sua resposta é um pouco descompassado com o tempo em que você acha que Ele devia ter te respondido. Portanto, 4 são os elementos presentes nas lutas, nas guerras, nas batalhas. Primeiro, há lutas. Segundo, Deus existe e é real. Terceiro, estabeleça uma comunhão, um contato. E quarto, Ele vai intervir e responder. Amém? Amém? Vamos ao texto, porque isso foi uma introdução. Verso 4 e o verso 5 nos fala que essa história está acontecendo num tempo de muita conturbação em Israel. Diz que Mesa, rei dos Moabitas, era um criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel, dando ao rei de Israel como tributo 100.000 cordeiros, carne, portanto, e lã de 100.000 carneiros, portanto, tecido para casacos e vestimentas, alimento e vestimenta. Porém, assim que o rei Acabe morreu, o rei de Moabe, então, resolveu sacudir o jugo de Israel, já que ele era um reino vassalo de Israel, e resolveu se revoltar contra Israel e dizer, agora não pago mais nada, ponto final, acabou, não mando mais carne, não mando mais lã, agora não faço mais nada. Sacudiu o jugo de cima de mim. Israel está vivendo um período conturbado porque o rei Acabe morrera, o rei muito importante, um rei muito forte, muito importante em Israel. Seu filho assume em seu lugar, Acasias, mas logo 2 anos depois Acasias morre, numa morte estranha, caindo de uma janela, e o rei Jorão, irmão de Acasias e filho de Acabe, é quem assume no seu lugar. Então, no meio desses conflitos, dessas mudanças, dessas confusões que está acontecendo em Israel, nesse momento onde um rei que não era preparado, inexpressivo, ainda sem traquejo para reinar, sobe ao trono para substituir um rei muito forte, um rei de reinado muito marcante. O filho, esse rei Jorão, ele é menos ruim do que o pai, mas ainda foi um rei ruim, que andou longe dos caminhos do Senhor. E nessa confusão que está acontecendo no reino de Israel, nesse tempo que aparece está havendo aí um enfraquecimento, o inimigo reino de Moabe se levanta. E aqui poderíamos dizer que Moabe é aqui um símbolo, uma representação daqueles inimigos, das nossas oposições, dos nossos conflitos que se levantam em momentos em que nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma luta. É alguém que, às vezes, até então um pouco silencioso, alguém que parecia, ou alguma situação que parecia estar sob controle, submisso, aproveita-se, de repente, para levantar uma forte oposição e fazer um desafio à nossa vida, à nossa história, às nossas emoções, gerando uma forte oposição, gerando conflitos. Parece que Israel aqui nesse tempo tinha aberto brechas, porque um pouco se descuidou, se distraiu, se desguarneceu das suas defesas, preocupado que estava em socorrer ao problema de um trono vazio, e quando fraquejou, se distraiu e abriu brechas. Então o inimigo sentiu que havia oportunidade, se levanta e desafia, e promove esse desconforto, esse desarranjo, dizer, olha, acabou comida, acabou vestimento, agora você vai passar fome e frio, vou te submeter à dificuldade, estou te desafiando. Primeira lição que aprendemos aqui, nesse verso 4 e 5, é que muitas vezes nossas vidas são surpreendidas exatamente nos momentos em que nós estamos distraídos, preocupados e com os olhos voltados para outras coisas, outras maiores ou menores preocupações, desguarnecemos os nossos olhos, abrimos brechas, olhando para situações outras e nos esquecemos de conflito, de reino,
desse combate que eu disse no início, de conflitos de reinos. E quando a situação é difícil, ela se torna ainda mais difícil, porque o inimigo se levanta, aproveita. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8 e 9, diz que o inimigo está à nossa volta, circulando, atento, esperando um momento e oportunidade para nos devorar. E ele, que é um psicólogo milenar, que conhece a nossa maneira de sentir, pensar e reagir, aproveita aqueles momentos em que nós estamos em algumas outras lutas, em alguns outros embates e distraídos, e ele, que parecia sob controle, levanta-se fortemente contra nós, trazendo conflitos e lutas ainda maiores. Mas eu quero dizer, irmãos, que ao pensar nisso, nesse verso, me veio à mente também que, por outras vezes, é dentro do momento de aparente paz e relaxamento, de prosperidade, que Satanás também aparece nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente diz, esse texto, essa palavra não é para mim, porque graças a Deus está tudo bem, lá em casa está tudo bem, meu trabalho está tudo bem, minha conta está lá no azul, a família está tudo bem, enfim, comigo está tudo tranquilo, então essa palavra não é para mim. Mas é também para você. Porque muitas vezes exatamente é o relaxamento do tudo que vai bem, esse aparente tempo de paz e prosperidade, que favorece a ação de Satanás nas nossas vidas. E aí me veio uma coisa ontem, pensando que eu queria dividir isso com você. Passa pela sua cabeça, em algum momento, que o diabo tira férias e dorme? Será que passa pela tua cabeça, quando as coisas todas à tua volta estão indo bem, você acha que o diabo disse assim, vou deixar o Zezinho, Tuninho, a Mariquinha aí agora, que eu vou apoquentar a vida de outro? E aí você diz, não, fico tranquilo que agora o diabo deu uma descansada, deu uma relaxada, caminhou ali para o meu vizinho da direita e me deixou aqui em paz. Passa isso pela tua cabeça, meu irmão? Pois eu quero te dizer, se passa, nunca passe mais. O diabo não relaxa nunca. E eu diria a você, com muito temor e tremor, que se está tudo bem com você, abra o teu olho. Algum diabo inexperiente, subalterno, está levando cascudo do diabão maior, porque está dizendo, cala a boca, fica quietinho, não tumultua a vida dele ou dela, que ele está pensando que tu não está aí. Quando alguns satanazinho mais novo diz assim, não, esse sujeito está muito bom, vou armar aqui uma na família dele, no trabalho dele, na conta dele. O diabão chefe diz assim, olha, não apronta não, que ele está bem, cara, ele está com a gente. Ele está pensando que está tudo bem, que a gente não existe, que a gente largou ele, que ele está numa boa, cara, tu fica quieto, se tu fizer alguma coisa, eu te dou um cascudo na cabeça. Não se iluda. Se o teu tempo é de paz e tranquilidade, se você não está em luta, abra o olho, porque o inimigo também está cirandando a tua vida. Verso 6 e verso 8 diz que por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel e mandou dizer a Josafá, o rei de Judá, o seu vizinho do sul, olha, o rei de Moabe se revoltou contra mim, você vai à guerra comigo contra Moabe? Respondeu ele, vou sim, subirei com você, meu povo vai ser como o seu povo, meus cavalos como teus cavalos. Então, Jorão perguntou, por que caminho nós vamos? E ele disse, olha, vamos pelo caminho do deserto. Um povo, quando está andando longe de Deus, sempre busca recursos e soluções em soluções humanas e em estratégias humanas, materiais, quando passa por lutas. O texto diz que quando veio a luta, esse rei que estava longe de Deus, ao invés de imediatamente quebrantar-se e buscar em oração a presença de Deus, foi passar revista na tropa, foi contar cavalo, foi distribuir espada, foi fazer aliança com outros reis, porque ele achava que a solução do conflito estava em soluções materiais e humanas. A estratégia dele de luta era uma estratégia humana e material, porque ele enxergava o conflito, presta atenção no que eu estou dizendo, ele enxergava o conflito na altura da vida em que ele vivia.
como ele só vivia na matéria, como ele só vivia no nível carnal, ele queria enfrentar a luta que ele achava que era material e carnal, com armas materiais e carnais, cavalos, exército, espada, outros reis, outros exércitos, estratégia de caminho, vou pela direita, vou pela esquerda, vou por cima, vou por baixo. A estratégia do confronto era a estratégia no nível onde o seu olho e a sua crença alcançava. Porém, o Salmo 26, 7 nos diz que nós não confiamos em carros nem em cavalos, mas nós fazemos menção do quê? Do nome do Senhor. Efésios 6:11 diz que a nossa luta não é contra sangue, contra carne, contra os dominadores, mas é no nível espiritual, no nível acima. Por isso devemos estar munidos de uma armadura de Deus. Em que nível você tem situado o teu conflito? Onde é que você acha, onde o teu diagnóstico tem posicionado as tuas lutas? Onde é que você tem lutado? Quais são os recursos que você tem procurado para enfrentar os teus conflitos e as tuas lutas? Onde estão tuas soluções e respostas? Tempo de lutas, tempo de conflitos e dificuldades é realmente um tempo de revisão, de balanço, de avaliar princípios, alianças, mas nunca é para que você confie e entregue o conflito, dependa dessas alianças, destas armas, mas sim para rever e revisar e tapar brechas. Verso 8. Vamos pelo caminho do deserto. Partiram, então, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, caminharam 7 dias, novamente 7, e não havia água, e eles começaram a passar necessidade, sede. Então o rei de Israel disse: ai, Deus nos colocou nessa porque Ele quer nos matar. Sempre que estamos vivendo conflitos, lutas, guerras, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, alguns sentimentos, algumas sensações começam a vir à nossa mente, ao nosso coração. Primeira sensação, quando a gente está enfrentando combates, lutas, conflitos, guerras nas nossas vidas, nos sentimos que estamos num caminho de deserto. Sentimos que há uma aridez, um vazio, um calor, um abafamento, uma pressão na garganta, uma pressão no peito, uma dificuldade de acomodação. Luta e conflito sempre nos põem no caminho do deserto. Segunda coisa, diz o texto, que andaram 7 dias. E nós sabemos, já dissemos isso do púlpito várias vezes, que o número 7 é o número da completude. Sempre que estamos vivendo e caminhando em conflitos, em lutas, parece que o tempo é sempre muito, muito, muito longo. Parece que aquilo não acaba. Parece que a gente vai olhar lá na frente, na esquina, encontrar a resposta, a solução, mas são 7 dias de caminho. O tempo não passa. E aí, geralmente, acontece isso, falta provisão. A gente começa a se sentir fraco, sede, nada nos acalma, nada nos aquieta, nada nos sacia. E a luta e o conflito em que nós vamos nos metendo e caminhando, parece que a gente anda e nunca sai do lugar. A palavra do hebraico, que aqui diz assim, andaram 7 dias, 7 dias de marcha. A palavra no hebraico aqui é a palavra que diz, andaram em círculos. Ou seja,
Quando estamos andando no meio de conflitos, quando estamos vivendo o tempo de conflito, além de nos sentirmos num deserto, além de o tempo parecer que nunca acaba, além de sentirmos que falta provisão, alimento, algo que nos tire a sede, que nos dê acomodação e tranquilidade, parece que andamos em círculos, que andamos e nunca saímos do lugar. Roda, 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 e a gente acha que sempre está no mesmo lugar. E, por fim, concluímos que vamos morrer e que Deus não está nem aí. Disse o rei de Israel, olha, foi Deus que nos trouxe e nos largou nisso aí. Deus não está nem aí para nós. Sensação daqueles que estão andando longe de Deus. Mas verso 11 lança uma luz linda. E diz, perguntou, porém, Josafá, não há aqui um profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? A bênção da palavra de Deus é que sempre há um porém. Porém, no meio desse conflito, dessa luta, de tudo isso, havia um homem de Deus, o rei Josafá. E quando você vai para 2 de Crônicas, capítulo 19, para você identificar quem é Josafá, não desmarque desse texto que nós já vamos voltar a ele, mas 2 Crônicas 19 nos mostra quem é esse Josafá que está aí. 2 Crônicas 19, verso 5, verso 6, diz que Josafá, quando assumiu o trono lá em Jerusalém, no rei de Judá, verso 5, diz que estabeleceu juízes no país, colocou juízes em todas as cidades, de cidade em cidade, e disse o seguinte aos juízes, preste atenção, olha bem o que vocês vão fazer, vocês não vão julgar como homens, da parte de homens, vocês são juízes do Senhor, vão falar e representar o Senhor, na hora de emitirem os seus julgamentos, Deus está com vocês. Verso 8, depois de voltar a Jerusalém, Josafá estabeleceu levitas, sacerdotes, cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor e decidirem sentenças contestadas. Esse homem tinha um olho em outro nível. Ele sabia que as causas eram humanas, mas o coração e o seu olho estavam no nível espiritual. Ele sabia que para se julgar e decidir problemas humanos, precisava-se da intervenção e da presença, a operação de Deus. Capítulo 20, o mesmo Josafá recebe uma ameaça de uma invasão de Moabe novamente, de Amon. Verso 2, ele diz, então vieram avisar a Josafá, dizendo, vem uma grande multidão contra ti do mar da Síria. Verso 3, então Josafá teve medo e fez igualzinho o rei de Israel, né? Foi contar o exército, foi contar as armas, foi aprontar as suas alianças, é isso que diz o verso 3? Não, diz que ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em Judá. Esse é o Josafá. Verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Verso 12, nosso Deus, execute o teu julgamento contra eles, em nós não há força, não vamos resistir a essa multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Josafá é um homem de Deus, que sabe que os conflitos, ainda que humanos e terrenos, inevitavelmente estão imbricados, ligados, dependentes da intervenção de Deus. O conflito é de Deus. A operação, a libertação, a transformação, a mudança dos nossos conflitos, das nossas lutas, depende, e só depende, da intervenção, da resposta de Deus. Por isso, Josafá, nesse quadro aqui, agora de 2 de Reis, no meio dessa conferência toda do rei Jorão, ele diz, está aí algum profeta de Deus? Vamos procurar o profeta de Deus, porque a dimensão do nosso problema não é a dimensão da carne e da terra, a dimensão do nosso problema é a dimensão dos céus.
E ele diz, busque Eliseu, porque Eliseu tem a palavra de Deus. Onde está o nível da tua luta, meu irmão? Onde os teus olhos estão enxergando o teu combate? Onde você está procurando provisão, aliança e força? Verso 15, eu vou acelerar. Então, chamado Eliseu, ele diz, agora me traga um tangedor. Quero que alguém venha cantar e louvar aqui ao meu lado. E quando o homem chegou para cantar e tocar e louvar, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E a lição aqui do verso 15 é que há sim lugar para o louvor no meio dos nossos desertos, no meio dos nossos conflitos. Não abra mão do louvor no meio dos conflitos e das lutas. Não abra mão do louvor no meio das lágrimas. Não abra mão do louvor no meio do seu desespero, da sua desesperança, da sua falta de sono, da sua taquicardia, da sua depressão, da sua síndrome de medo e fuga. Não abra mão do louvor, porque quando louvamos, o Espírito de Deus vem sobre nós. Louvor não é um ritual. Louvor não é uma formalidade que abre cultos. Tenho ouvido e ouvi recentemente alguém dizer, está na hora do culto, vamos iniciar o louvor para que o povo escute e venha. Louvor não é chamador de povo. Louvor não é para encher linguiça de culto. Louvor é arma. Louvor é chave. Louvor é marreta. O Senhor habita entre os louvores, diz a palavra. Quando Isaías viu o Senhor sentado em alto e sublime trono, quem estava à volta do Senhor estava louvando o Senhor, porque ele se assenta entre os louvores. A palavra de Deus diz em Isaías que o estranho, o que entristece ao Senhor, é quando louvamos com os lábios, mas o nosso coração está longe. É quando chegamos à igreja, sentamos ou ficamos de pé, somos chamados a louvar e cantamos olhando a unha que está suja. Cantamos os hinos olhando para quem está à direita, à esquerda, quem está entrando e quem está saindo. Repetimos mecanicamente a letra projetada. Quero lhes dizer, irmãos, isso não é louvor. Isso é cantoria. E como Deus está presente, está entre nós, você pode estar absolutamente certo que Ele está profundamente triste e decepcionado comigo e com você, quando estamos fazendo cantoria ao invés de louvar o nome do Senhor. A palavra diz que o louvor é a chave que abre. Louvor é terapia, porque quando começamos a louvar, o Espírito Santo começa a quebrar correntes, soltar amarras, começa a operar libertação em nós. Muitas vezes o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, num culto, numa reunião, já faz no louvor. Você pode levantar e ir embora, o que Ele tinha para te dizer e te fazer, já fez enquanto você estava louvando. Louvor é chamar o Senhor, é invocar a presença do Senhor, é preparar um trono por onde o Senhor vem se assentar. Ele se assenta entre os louvores. E quando o homem, profeta Eliseu, precisou entregar uma palavra, ele disse, eu tenho uma palavra, mas alguém louve. E quando alguém começou a louvar, o Espírito Santo veio sobre ele e entregou a palavra. Mas não entenda louvor como um mantra, que você canta e alguma coisa vai acontecer, porque o louvor é o código de barras de Deus, é o Alibabá da pedra que diz, abre-te sésamo, e a pedra vai abrir, porque o louvor vai abrir, não é isso. O louvor é louvor porque o seu coração se coloca na presença de Deus e você confessa diante dele aquilo que vai dentro de você. Você vai abrindo o coração e Deus vai olhando, vai te visitando. Não perca o louvor no culto, não chegue na hora da palavra, venha para o louvor, porque o louvor vai trabalhando, vai operando, é uma arma, é uma marreta, é uma chave, é uma terapia. E aí a palavra veio, e eu vou acelerar porque eu já estourei o tempo, verso 16 e verso 17, então o Senhor vem e diz, olha, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque o Senhor diz assim, você não vai sentir vento, nem vai ver chuva, todavia esse vale vai se encher de tanta água
que bebereis vós, vosso gado e os vossos animais. Seca, deserto, morrendo gente já de fome, oram, e a palavra de Deus vem assim: façam cova, cavem buracos e valas para receber a água. Olha que loucura! Na seca, no deserto, sem chuva, sem nada, a resposta de Deus, ao invés de dizer, olha para cima, olha que nuvem preta que está em cima, se prepara que vai cair uma água, o Senhor diz, comece a cavar cova, vai abrindo vala, porque vem aí tanta água, que você não vai conseguir guardar e recolher tanta bênção. É muita bênção que vem. Vai cavando. E esse Eliseu aqui do capítulo 3, que entregou essa palavra, aprendeu tão bem a lição, que no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, quando ele sai disso aí, vai para a cidade, encontra a viúva, que estava com dificuldade, precisando de recursos para pagar os cobradores, diz, eu não tenho nada, você não tem nada, eu só tenho um pouquinho de azeite, ele usa a mesma receita, e diz, vai na vizinhança, cata panela, vasilha, pote, cata tudo que você tem, leva para dentro de casa, que o Senhor vai derramar muita bênção na sua vida, cata quanta vasilha, quanto pote você puder, cata na vizinhança toda, é a mesma receita, faz covas, está com sede, faz covas, está sem comida, faz covas, está passando privação, cava, porque vem muito. A palavra de Deus, a receita de Deus é louca, é estranha, mas essa receita de Deus revela algumas coisas. Primeiro, Deus sabe de tudo que a gente precisa, Deus sabe de tudo que eu e você precisamos, e não somente sabe do que, mas sabe de quanto precisamos. Deus conhece o teu problema, a tua luta, a tua necessidade, melhor do que você. Ele sabe exatamente qual é o tamanho, a medida e a profundidade do teu conflito. E não somente Ele sabe, como Ele vem te socorrer. E quando Ele vem te socorrer, Ele vem com fartura, abundância. Deus não é Deus que dá sob medida, Ele faz sobejar, Ele faz transbordar. O Salmo 23 diz que quando me assento na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, não somente alimentou toda a multidão, mas ainda sobrou muito. A bênção de Deus nunca vem sob medida, vem apenas naquilo que precisamos, mas vem com fartura. Cava muita cova, faz muita vala, porque eu vou mandar muita coisa. E isso de Deus, essa receita de Deus, irmãos, tem um sentido, tem uma razão. Sabe qual é o sentido e a razão? Não é somente o fato de que Ele te conhece, conhece sua necessidade, e Ele é um Deus de abundância, de fartura e de transbordamento. Essas receitas loucas de Deus são assim, imprevisíveis, estranhas, porque elas demandam em nós decisões e ações de uma fé não convencional, mas de uma fé que se revele verdadeira e totalmente confiante. Quem no meio de deserto é capaz de sair cavando cova? Quem no meio da fome, que só tem 2 pinguinhos de azeite, sai catando vasilha, revela uma fé que não é uma fé apenas de boca e confessional, mas é uma fé que age, que faz, que realiza de acordo com a fé que está dentro do coração, porque não há ninguém que vai sair catando vasilhas sem ter azeite dentro de casa, senão por uma fé verdadeira e genuína. Não há ninguém que vai cavar buracos num deserto, se não crer de verdade que Deus é Deus que manda chuva. Não é de boca. Se eu perguntar aqui a todos, creio, você crê que Deus pode resolver a sua crise, a sua luta? Tenho certeza que todos, se não a grande maioria, dirão, eu creio que Deus pode resolver o meu problema. Mas quando eu disser assim, então vai agora e toma posse, abre covas, cata vasilhas, porque está chegando uma bênção que vai transbordar, só irão fazer isso aqueles que não somente confessam de boca, mas creem verdadeiramente do fundo do coração. Portanto, preste atenção, eu já estou terminando. Sempre vai ficar nas nossas mãos
segundo a medida da nossa fé, o tamanho da bênção que tomaremos posse. Sempre ficará em nossas mãos, segundo a medida da nossa fé, o tamanho da bênção que tomaremos posse. Verso 17, você não vai ver vento, não vai sentir vento, não vai ver chuva, mas pode ficar certo que esse vale vai se encher de muita água. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? É que nós que somos seres humanos, estamos sempre dependendo de sentir alguma coisa ou ver alguma coisa para crer na bênção. Ah, eu fui lá, irmão, mas a palavra foi boa, mas eu não senti nada, eu levantei do mesmo jeito. Oh, a palavra foi muito legal, muito convincente. Eu, quando li o texto, olha, realmente é muito legal, mas eu levantei igualzinho, não senti arrepio, não senti um negócio por dentro, não falei em línguas, o pregador não falou línguas estranhas, eu não vi vento, eu não vi nenhuma agitação, nenhum mover, parede nenhuma balançou, eu não senti, não vi nada. Mas a palavra diz, olha, ainda que você não sinta e não veja, a água vem. Independentemente de você sentir ou ver, a água vai vir em nome de Jesus. E por fim, a palavra final, verso 18 ao 20, diz o texto, e tem mais, além da bênção que você está recebendo durante a luta, tem mais, você vai vencer Moabe, e Moabe vai ser derrotado de cabo a rabo, do início ao fim. Fortalezas, cidades, árvores, águas, tudo aquilo que alimenta e mantém o inimigo hoje vai cair por terra, porque o Senhor vai te dar essa vitória. O Senhor está te dando vitória no meio da luta, está te ensinando a criar covas, está te ensinando a estratégia de Deus, está operando no seu coração, Ele já está te abençoando na luta, e aliás a luta é para te abençoar, mas Ele não somente está te abençoando na luta, como Ele vai te abençoar no fim da luta, porque Ele vai fazer Moabe cair, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero que você feche os teus olhos, e eu quero orar por você nessa noite. Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Eu, quando comecei esse culto, falei, quem é aqui que tem batalhas e lutas? Quem está passando por batalhas e lutas? Agora eu quero dizer uma outra coisa. Quem pela fé toma posse dessa palavra e quer tomar posse da bênção, quer abrir cova, quer cavar vala, quer na fé crer que o Senhor vai te dar a vitória, é hora de nós orarmos por você. O pastor Theo vai orar por nós. Queria que trouxesse também aquela cestinha dos nossos pedidos de oração, porque aí fazemos a oração completa. Nessa noite é noite de cura física. Quem está doente e quer tomar posse de cura física, vem aqui na frente. Quem está em calabouço, em corrente, encalacrado, preso, amarrado, com vícios, com problemas sérios no trabalho, em casa, na família, vem aqui à frente, é noite de libertação. Teu Moabe vai cair. Eu não sei o dia e a hora, mas ele vai cair. E enquanto Moabe não cai, é hora do Senhor te abençoar. Ele vai te abençoando na luta e vai te abençoar no fim da luta. O Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo, a palavra é a mesma, o poder é o mesmo. É hora de dar vitória sobre Moabe. Tome posse da tua vitória nessa noite, meu irmão, porque o tamanho da bênção é o tamanho que você crê e é o tamanho que você toma posse. É pelo número de valas e covas que você abrir que virá o tamanho da tua bênção. É quantas vasilhas você reunir, será quanto azeite você vai receber nessa noite. Ó Senhor nosso Deus, obrigado outra vez pela Tua insubstituível e incomparável palavra, sempre aguda, forte, imperiosa, carregada desse mistério da operação poderosa de Deus na nossa vida. Nós Te louvamos, tão felizes a despeito de estarmos juntos aqui, Te apresentando crises, dificuldades, situações recorrentes, antigas, crônicas,
Moabe, inimigos poderosos, mas louvado seja o nome do Senhor, o Senhor do poder, o Senhor da graça, o Senhor que abre as comportas dos céus, o Senhor que faz descerem as chuvas, o Senhor dos dilúvios. Louvado seja o nome da tua glória. Ó Deus, ativa em nossos corações a fé para aquilo que é preciso fazer em teu nome, as covas que devemos cavar, as vasilhas que devemos ajuntar, as flechas que sobre a terra devemos lançar. Em nome de Jesus, aquece-nos ainda mais o coração para fazermos tudo quanto nos cabe fazer, para que a vitória se cumpra e seja completa, e seja cabal, e seja definitiva, tudo para o louvor da tua glória. Ó Senhor, obrigado pelo poder da tua palavra, pelo teu poder em atividade entre nós. Obrigado por esta maravilhosa chuva da graça de Deus nas nossas vidas. Aqui diante do teu altar deixamos estes fardos, estas cargas, estes pesos. Também em nome de Jesus rogamos que acesses o coração daqueles que nos acorrem ao coração agora, a mente, a memória. Gente que precisa, e distantes daqui deste lugar, de uma intervenção urgente de Deus. Que tua forte mão ali os possa alcançar. Em nome de Jesus, para o teu louvor. Obrigado, ó Deus, por esta noite na tua presença. Em nome do Senhor. Amém. Nós vamos encerrar com louvor, e aqui você receba a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça benfazeja do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai eterno e todo-poderoso, e as consolações tão cheias de virtudes e o poder do Espírito Santo sejam conosco e nos acompanhem, todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Por favor, volte para o seu lugar e vamos encerrar com louvor, tangendo este maravilhoso tangedor da graça, do poder que ativa o coração de Deus na nossa direção.